Nosso trabalho foi sobre fatores relacionados à mortalidade portadores de doença renal crônica em tratamento hemodialítico, um estudo prospectivo. Eu sou a Gabriela Castro, fiz o trabalho junto com a Mayara Vini, orientada pela Sheila Borges, e como colaboradora tivemos a Karine Cardoso. A doença renal crônica, ela é um importante problema de saúde pública e ela vai envolver diversas complicações, com repercussões na qualidade de vida e na elevada morbidade e mortalidade dos portadores. A lesão renal irreversível e a dependência de terapias renais substitutivas crescem mundialmente em torno de 7% ao ano. E os dois principais fatores que levam a esse aumento são o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e a pressão alta. No objetivo do nosso estudo foi determinar os fatores associados à mortalidade dos portadores de doença renal crônica que estavam em tratamento hemodialítico. Na metodologia, fizemos um estudo de coorte prospectiva que totalizou 22 meses. Na nossa amostra foi composta por indivíduos que tinham a doença renal crônica e estavam em hemodiálise acima de 3 meses. No local, foi no HRT, em Taguatinga, e o nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FEPEX. Para nossa análise estatística, a gente usou o software Statistical Package for the Social Science, o teste Q quadrado, o T de Student, e o Mann-Whitney, a regressão de Cox e a avaliação da sobrevivência por Kaplan-Meier. Na nossa metodologia, coletamos os dados nos prontuários eletrônicos dos pacientes de idade, sexo, tempo de diálise, comorbidades presentes por meio do índice de Charlson, estudo nutricional pela avaliação subjetiva global de 7 pontos, o índice de massa corporal, a adequação dialítica pelo KTV e alguns exames bioquímicos, como a ureia, pré-hemodiálise, creatinina, albumina, ferritina, hemoglobina, hematócrito, fósforo, cálcio, potássio e o paratormônio. Tivemos um total de 148 participantes no estudo, com idade mediana de 60 anos, 47,97% deles eram adultos, 52,02% idosos, 66,9% eram do sexo masculino e 33,1% do sexo feminino. No nosso tempo de diálise, tivemos uma média de 24,5 meses. Dentre os participantes, 45,9% eram diabéticos, 92,6% eram hipertensos, 52,7% desnutridos e 18,91% foram a óbito. Nas análises variáveis qualitativas dos participantes em relação à ocorrência do óbito, somente a diabetes deu significância estatística nessa qualitativa. Aí na tabela 2, nós tivemos as análises das variáveis quantitativas, que a idade apresentou significância estatística com P de 0,005 e um índice de Charlson com P de 0,002. E na análise 3, que foi a regressão de Cox das variáveis, a gente fez uma análise univariada, que teve a idade, a diabetes, o índice de Charlson, a creatinina, a ferritina, todos esses apresentaram significância estatística. Porém, a análise multivariada ela é mais significante. Então, a diabetes e o índice de Charlson só que apresentaram significância nessa parte. A interpretação dessa tabela é o seguinte, que quem possui tem a presença de diabetes, ela tem 74% a mais de chance a óbito, e o índice de Charlson elevado, que é maior que 3 pontos, ele tem uma chance de óbito de 22% a mais que os demais participantes. Aí essa aqui é a nossa curva de sobrevivência, né, de análise de sobrevivência. Aí essa aqui é da diabetes, a curva azul é dos participantes que foram a óbito e tinham diabetes. Você vê que ela é ela decai maior, né, cada degrau aí, quanto maior o degrau, maior o número de óbitos nesse período. E a outra curva que a gente fez foi com o índice de Charlson elevado também, maior que 3 pontos, também representa a mesma análise. E a nossa discussão e conclusão é que a taxa de mortalidade observada no estudo foi próxima à observada em outros estudos, como o de Neves de 2021. Ele apresentou uma taxa de mortalidade bruta nos indivíduos em diálise bem próxima à nossa, né? A dele foi de 18,2%. E os fatores preditores de mortalidade em indivíduos com doença renal crônica que estão em hemodiálise foram idade, presença de diabetes e o elevado índice de Charlson. Então, o que a gente pode analisar disso? Que a idade avançada associada com essas comorbidades, multimorbidades nesses pacientes, ela demonstra uma associação com a mortalidade na doença renal também. Então, a gente conclui que a assistência multiprofissional ampla aos pacientes com multimorbidades e idosos em hemodiálise crônica é essencial no intuito de minimizar o impacto negativo desse tratamento dialítico na qualidade de vida deles. Essas são as nossas referências e muito obrigada.